Bom, vamos voltar lá. Vamos ver se dessa vez, em definitivo aqui, vamos continuar nossa aula a partir daqui de onde a gente parou. Como eu ia dizendo, qual é o sentido real do cristianismo? O que de fato, assim, nos faz cristãos dentro de uma realidade, dentro de fatos, dentro de uma questão muito mais do que meramente ser uma religião, né? Então, qual o sentido real do cristianismo? Para a gente entender o sentido real do cristianismo, eu quero, antes de estar abordando questões especificamente bíblicas, eu gostaria de estar conversando com os irmãos sobre o que significa a realidade para cada um de nós. O que é real, de fato, né? O que a gente pode dizer que todos conseguem ter a mesma percepção em relação àquilo que está fora da nossa mente, em relação àquilo que está dentro de um aspecto material ou até mesmo espiritual, mas que independe de nós próprios, né? Existe alguma unanimidade, vamos dizer assim, em relação a conceitos, em relação a definições, em relação a critérios? Será que existe uma forma única de se ver, de se enxergar o mundo e as coisas que estão no mundo, os episódios que nos cercam? A gente tem visto nos últimos tempos tantos debates, e às vezes debates acirrados, acalorados, por causa de opiniões, por causa de pontos de vistas. E em cima disso é que eu queria trazer essa reflexão. O que realmente é real? Onde que está a verdade? Afinal de contas, é a verdade que nos liberta. E onde que está a verdade, a verdadeira verdade? Até um pleonasmo, né? Mas como discernir, como ver o sentido real por trás das coisas? E aqui, em especial, dentro da matéria que nós estamos abordando, como ver qual é o verdadeiro sentido, qual é o sentido real do cristianismo. Para que a gente possa continuar nesse estudo, eu queria falar um pouco sobre a realidade. Ou seja, o que é a realidade? E aí eu vou abrir um caminho alternativo aqui, eu vou abrir uma variante aqui. Não vou começar a falar não necessariamente dentro da teologia, mas dentro daquilo que hoje tem se debatido muito em algumas matérias, como a psicologia, mais especificamente a psicofisiologia, ou em algumas áreas de neurociência. Veja bem, eu queria perguntar para você, e agora que você possa estar fazendo essa análise bem pessoal, né, sobre a forma como você vê o mundo, né? Como que você enxerga o mundo? Como é que é o mundo para você, né? Aqui nós temos um olho, né, aí bem digitalizado e tal, mas veja, 4 imagens de mundo. Será que nas nossas vidas essa ilustração aqui está assim totalmente fora? Tem gente que vê um mundo colorido, um mundo dourado, tem gente que vê um mundo preto e branco, tem gente que vê um mundo cruel, tem gente que vê um mundo sujo, outros veem o mundo como algo a ser aproveitado. Afinal de contas, qual é a verdadeira realidade do mundo? Né? Qual é a verdadeira realidade da existência? Onde nós estamos e aquilo que nós recebemos, o que realmente é fato, o que realmente é real, né? Então, eu queria apelar aqui, como eu disse, para os estudos da neurociência, né? A neurociência diz que a gente enxerga, vê o mundo de acordo com a nossa percepção individual. E, a partir disso, existe uma afirmativa que eles fazem que é a seguinte: cada pessoa individualmente vê o mundo como uma abstração, ou seja, não é algo concreto, é abstrato. Ninguém consegue ver a realidade pura, nua e simples. Cada pessoa vê o mundo como uma abstração.
não como uma réplica da realidade. Essa é uma frase que eu tirei, né, de estudiosos da área de neurociência. É um resumo de um pensamento da neurociência e eu vou explicar por quê. Pensa bem, quando a gente fala em mundo, a gente está falando da natureza, a gente está falando do mundo material, mas a gente está falando, sobretudo, de pessoas com quem nós relacionamos, né? Um universo de pessoas, muitas pessoas, né? E pessoas e o mundo, de um modo geral, produzem sons, produzem cheiros, produzem cores, né? Tudo aquilo que a neurociência chama de aspectos espaciais, de objetos. Isso vai nos dar dimensões, noção de tamanho, de cor, de cheiro, de odor, de forma, sons. E aí, a percepção individual de cada um vai depender desses estímulos externos, né? A gente já deve ter ouvido falar algumas vezes a frase: você é aquilo que você come, né? Ou seja, algo externo, material, é capaz de dar a você sensação de bem-estar, é capaz de dar a você saúde, mas também, por outro lado, pode te transmitir doenças, pode te dar sensações ruins, pode provocar N situações. Então, o que é a percepção? A percepção é quando eu recebo estímulos externos e processo a informação desses estímulos externos. Como que eu vou fazer isso? Através dos 5 sentidos, né? Paladar, tato, olfato, visão, audição. Então, nós recebemos esses estímulos externos e mecanismos sensoriais, ou seja, no nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, essas informações são processadas. Em algumas pessoas de uma maneira, em outras de outra. Você pode ter, por exemplo, situações em que o limiar de dor de uma pessoa ser diferente do limiar de dor de outra pessoa. Algumas vezes na minha profissão, eu já percebi isso. Existem pessoas mais sensíveis à dor do que outras. Por quê? Porque os mecanismos sensoriais deles são diferentes de outros, né? Eles têm olfato, eles têm visão, eles têm todos os sentidos, mas de alguma maneira esses sentidos são processados, essas informações são processadas de maneira diferente. Aliado a esses estímulos externos, nós também temos os nossos estímulos internos, né? O que seriam esses estímulos internos? Aquilo que é particular, próprio do mundo interior que nós temos, ou seja, cada um de nós pensa por si só, cada um de nós tem a capacidade de observar as coisas, de sonhar, de imaginar. Existem aspectos psíquicos que, somados a esses estímulos externos, vão dar a nós a visão específica, a visão individual que cada um de nós tem do mundo. O que eu estou querendo dizer? Que cada um reage, né, ou cada um age de uma maneira diante daquilo que vê, né? Nós temos, de um modo mais sucinto, num gráfico aqui que talvez traduza um pouco melhor isso tudo que eu estou falando, você tem aspectos subjetivos que são do mundo interior, do nosso eu interior, do nosso eu psíquico, da nossa capacidade de discernimento, de pensar, de sentir, de sonhar. Você soma esses aspectos subjetivos que são intransferíveis a dados objetivos que são peneirados, que são filtrados pelos sentidos, pelos 5 sentidos, pela nossa percepção sensorial. E aí, cada pessoa passa a desenvolver a sua própria maneira de ver o mundo. Logo, a realidade é uma abstração, né? Não existe uma realidade. Cada um vê o mundo de uma maneira. A isso que nós chamamos de cosmovisão. Todo ser humano tem uma cosmovisão, né? Essa cosmovisão é própria, é pessoal de cada um. E olha, nós somos em torno de 7,7 bilhões de pessoas. 7,7 bilhões de pessoas. Nós estamos envolvidos por pessoas, por relacionamentos. E à medida que nós nos relacionamos, a gente não pode perder de vista essa situação de que as pessoas têm as suas visões.
As pessoas têm a sua forma de enxergar o mundo, assim como você, individualmente, tem a sua visão, né? É muito maluco, é muito louco esse universo humano que habita a Terra. Mas é uma coisa ainda que é muito mais tremenda do que isso. A palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Lucas capítulo 12, versículo 7, na parte A, diz assim: até o cabelo, os cabelos da vossa cabeça estão contados, né? Jesus está falando isso para os discípulos dele. Até o cabelo está contado. Veja bem, nós somos 7,7 bilhões de pessoas individuais, cada um com a sua própria percepção de mundo, de vida, de existência, mas Deus conhece cada um de nós ao ponto de ter contado cada fio de nossos cabelos. Agora, você imagina quantos fios de cabelo vão dar dentro desse universo de 7,7 bilhões de pessoas, né? Isso é tremendo. Foi por isso que eu comecei a nossa devocional lendo o Salmo 99, porque o salmista ele diz assim: ó Senhor, é grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos, né? Ele é poderoso, ele está acima de tudo, ele é grandioso demais. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu queria passar para os irmãos é o seguinte: quando a gente para abordar qual é o sentido real do cristianismo, a gente tem que parar, dar uma afastada, ter uma visão um pouco panorâmica e saber que existe um indivíduo e para cada indivíduo existe uma visão. Mas é correto sermos conduzidos por essas visões individuais, né? Bom, vamos lá. Esse camarada aqui é um antropólogo cristão, é o Lloyd Quast. Ele trouxe um esquema para falar de cultura, para falar de antropologia, que é bem interessante. Ele faz essa pergunta: o que é real? Né? Porque, veja bem, quando você, principalmente os missionários que vão para campos estranhos ao local onde eles estão acostumados a viver, quando esses missionários entram nesses campos, eles se deparam com a maior diversidade possível de costumes, de uso, etc. e tal. Mas o que é real dentro da humanidade? A realidade, ela depende da cosmovisão, né? E aí, a partir dessa cosmovisão, o que é verdadeiro? O que é verdadeiro dentro das culturas de um modo geral, dentro do povo de um modo geral, das pessoas de um modo geral, é o que vai definir as crenças ou a ideia de dependência relacionada a crenças. O que é bom ou ruim? Vai depender do juízo de valores de cada pessoa, de cada comunidade, de cada cultura, né? E aí, a pergunta que ele faz: o que se faz diante de tudo isso? Isso gera ação, isso gera o comportamento. Ou seja, para esse estudioso, a cosmovisão define crenças, a cosmovisão define valores, a cosmovisão define comportamento. A isso se chama cultura, né? Você pode ter uma cultura dentro de um pequeno grupo familiar, a cultura específica daquele grupo familiar, porque dentro daquele grupo há uma cosmovisão mais compartilhada, apesar de existir indivíduos com visões diferentes, mas há crenças, há valores e há comportamento. Quando você abre o leque, nós vamos perceber que nós estamos cercados de diversas culturas. Aquelas 7,7 bilhões de pessoas, elas não são unas, elas não são idênticas, elas, pelo contrário, elas são muito diferentes. Mas elas podem ser separadas em grupos, a isso a gente chama de cultura. Cada parte de um agrupamento de pessoas a gente chama de cultura. O cristianismo, ele entra nessa história para justamente tentar quebrar essa diversidade. Nesse sentido, é que a gente pode dizer que o cristianismo é contracultural, porque ele é contra essa realidade automática do mundo, né? Paulo, quando diz
não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo, vocês são cristãos. E o cristão, ele tem que ser diferente. Ele não pode ir dentro desse contexto maior. Por isso, uma coisa que precisa ficar bem claro para todos nós. Cada indivíduo possui seus próprios pressupostos. Ninguém se aproxima de um debate, ninguém se aproxima de um estudo de qualquer coisa que seja, sem possuir ele próprio algum tipo de preconcepção, né, de premissas relacionadas àquele debate. Quando você vai pregar a Bíblia para quem quer que seja, né, mesmo que a pessoa não tenha lido a Bíblia ou nunca tenha pegado na Bíblia, ela vai ter uma imagem da Bíblia, ela vai ter um pressuposto relacionado à Bíblia. Uns vão acreditar que é um livro como outro qualquer, outros vão acreditar que foi um grande manual de manobra da igreja, outros vão entender e vão respeitar, mesmo não sendo cristãos, às vezes vão respeitar como um documento sagrado. O fato é que cada pessoa tem seu próprio pressuposto. Cada indivíduo tem seu próprio pressuposto. E esse pressuposto ele é formado, ele é construído ao longo da vida de cada um de nós. E ele é dependente de tudo aquilo que a gente falou ali relacionado à neurociência. Ele depende do intelecto, ele depende das emoções, ele depende da vontade de cada um. Né? O pressuposto vai depender da família onde você foi criado, né? Você recebeu valores familiares ou não, você foi rejeitado pela sua família, ou você teve uma família, a pessoa teve uma família em desconstrução total, uma família problemática. Isso tudo gera uma cosmovisão que define as premissas de cada um, né? A sociedade onde essas pessoas estão envolvidas, a etnia dessas pessoas, tudo isso vai construindo os pressupostos. E as gerações, depende da era, da época, do momento histórico, né? Nós estamos vivendo agora a geração do pós-pandemia, ou ainda no trans-pandemia, né? Melhor dizendo. Então, há coisas bem pessoais que vão ajudando a construir essa cosmovisão que permitem que cada um de nós tenha os pressupostos. Existe uma palavrinha que os antropólogos gostam muito, que é essa Zeitgeist, que eles chamam isso de o espírito da época. O que é isso? O que é esse espírito da época? Apesar de haver uma infinidade de indivíduos, apesar de haver uma enormidade de pensamentos diferentes, parece haver sempre algumas coisas que marcam determinadas gerações. Algumas coisas que traduzem aquela era, aquele espírito, né, daquela geração. É o que se chama Zeitgeist, uma cosmovisão, de certa forma, compartilhada. Deixa eu dar um exemplo. Hoje, quando se fala em informação, quando se fala em relacionamentos, há uma Zeitgeist relacionada às redes sociais. Isso é o espírito da época. Em qualquer lugar do mundo, você vai ver pessoas com um celular na mão, entrando em redes, Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, você tem um espírito da época voltado para essa coisa do virtual e do digital. Isso a gente chama dessa cosmovisão mais amplificada do mundo. Então, a pós-modernidade trouxe uma cosmovisão específica. Cada era traz a sua cosmovisão específica. Na Idade Média, por exemplo, nós olharmos, havia um temor muito grande, principalmente na Europa, especialmente na Europa, com relação a Deus, né? Deus estava numa dimensão assim intangível, alguém inalcançável, por isso aquelas igrejas eram imensas, tinha aqueles pés direitos imensos, porque o fiel, ao entrar na igreja, ele tinha que ter a percepção de que ele era pequenininho e que Deus estava numa altura que ele não poderia alcançar, né? Então, isso era uma realidade de uma cosmovisão daquela época. Na época dos imperialistas, nos grandes impérios antigos, tudo se conquistava com muita força, com muito poder. Então, era na base do sangue, na base da espada. Então, houve
em cada era uma zeitgeist, né? Esse espírito da época, essa cosmovisão mais generalizada. E aí que entra o cristianismo, né? O cristianismo, ele realmente tem feito com que nós tenhamos uma visão una do mundo. Cada cristão consegue falar uma mesma língua no que diz respeito às questões espirituais e até existenciais, né? Então, a unidade que a igreja deve propor gera uma cosmovisão cristã. Ou seja, nós temos um universo de formas de enxergar a realidade, mas qual é a real? Qual que é a verdadeira? Né? E aí que nós queremos introduzir assim, a parte teológica agora da nossa aula. Nós precisamos perceber o mundo pela mesma visão. Nós precisamos perceber o mundo pelos mesmos par de lentes, que é aquilo que a gente chama de cosmovisão cristã. Isso vai nos trazer unidade, né? Existem algumas premissas, alguns pressupostos cristãos que não podem, de maneira alguma, serem relativos. São absolutos. São absolutos e absolutos nos quais nós precisamos crer e abraçar. Precisamos ter a ideia una em relação a esses pressupostos, a essas premissas, né? Por quê? Porque nós vivemos uma realidade dualista, uma realidade plural, existem muitas formas de ver as coisas, mas aí há a necessidade de uma padronização para que nós possamos interagir de uma maneira conforme a palavra de Deus. Existe um texto, né, que é muito comum, muito conhecido, e quem tem me acompanhado já me ouviu dizer que, para mim, esse é um dos textos mais aplicáveis de toda a Bíblia, né? Que ele traduz mais ou menos essa questão das dualidades da vida, né? O texto está lá em Mateus 7, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Veja bem, aqui essa ilustração eu achei fantástica. Você tem uma multidão de pessoas aqui entrando por uma determinada via, aqui somente um entrando pelo outro caminho. E há um aspecto nesse texto que é bem interessante em relação a dois verbos que aqui se encontram, né? Percebam, o texto diz assim, é uma ordem: entrai pela porta estreita, e aí põe aqui, entre parênteses, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por essa porta. Há uma afirmação, ele está dizendo que muitas pessoas entram para a perdição. Muitas pessoas vão para o inferno. É isso que o texto está dizendo. Porque a porta do inferno é ampla. A porta do inferno é larga. O caminho que leva para o inferno, ele é enorme. É muito fácil entrar por essa porta. Você vê que o texto diz que muitos entram por essa porta. E aí ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram? Não. São poucos os que acertam com ela. Olha que interessante. No original grego, essas palavras são essas mesmas, né? Dão essa ideia de que para você entrar num lugar com certa facilidade, esse é o caminho da perdição. Mas para você entrar no outro lugar que é apertadinho, você tem que acertar, você tem que mirar, senão você não vai conseguir entrar ali, né? E ao longo de nossas vidas, nós vamos nos deparar com várias situações em que nós vamos estar entre a cruz e a espada, literalmente, né? Então, esse texto nos ajuda a dizer o seguinte, que, embora a salvação seja pela graça, não é fácil ser cristão, né? A salvação é pela graça, mas ser cristão não é algo necessariamente fácil, você precisa acertar o caminho, né?
E eu gostaria de trazer aqui um personagem histórico para eu desenvolver o próximo pensamento. Essa figura, essa imagem aí é de Tertuliano. Tertuliano é um dos pais da igreja, né? Foi, digamos, os pais da igreja são aqueles cristãos que ficaram responsáveis, depois da morte dos apóstolos, de continuar o ministério do cristianismo. O Tertuliano é considerado aqueles que eles chamam de pais apologetas, ou seja, um daqueles que defendia com unhas e dentes o cristianismo, de todas as maneiras cabíveis e possíveis, né? E tem uma frase dele muito interessante e famosa. Ele diz assim: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Por que esse debate? Porque já na época de Tertuliano, que ali é no segundo século, ele exerceu seu ministério ali em torno de 160 depois de Cristo, né? E já na época dele, o cristianismo estava sendo bombardeado com muitas questões filosóficas, né? A teologia, ela estava se misturando, ela estava se conformando às filosofias da época. E ele, meio que num tom de indignação, ele diz assim: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Ou seja, o que esse mundo terreno, ditado pelas ciências, né, tem a ver com o mundo espiritual? Existe uma relação aí que possa ser saudável? Ou tudo é negativo nesse sentido? Daí eu tirar também uma frase para dar sequência ao nosso pensamento aqui, que é o seguinte: e o que Shakespeare tem a ver com o cristianismo? Estou querendo fazer um paralelo aqui. O que Shakespeare tem a ver com o cristianismo? Algumas coisas interessantes quando você lembra de uma frase famosa de um dos seus personagens, o personagem de Hamlet, quando ele diz assim: ser ou não ser, eis a questão. A vida é cercada de dualidades. Nós enxergamos a vida de acordo com a nossa percepção. E, de acordo com a nossa percepção, precisamos reagir aos estímulos externos e até mesmo aos estímulos internos que nós possuímos. Essa reação vai gerar o nosso comportamento. Mas são muitas as vezes que nós ficamos entre a cruz e a espada, ficamos na encruzilhada. Por quê? Porque nem sempre é fácil definir o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado? Dependendo do local onde você se encontra, né, certo e errado ganham conotações diferentes. A gente muitos aqui já devem ter ouvido que em países do Oriente Médio, se você não eructar, ou seja, não arrotar depois de se degustar uma refeição saborosa, você está promovendo uma grande falta de educação, né? Para você dizer que aquela comida o satisfez, que aquilo ali foi bom, para alguns, você arrotar é um sinal de educação. Aqui no nosso meio não é, né? Em algumas tribos, uma vez tem um caso interessante, algumas missionárias dentro de uma tribo específica, elas estavam tentando evangelizar, e elas tinham uma reação, essa tribo tinha uma aversão muito grande a essas duas missionárias. E depois de algum tempo eles perceberam, eles descobriram por quê. Né? Por quê? Porque essas missionárias tinham o hábito de tomar limonada. E naquela tribo em especial, mulheres de vida fácil, de vida promíscua, tomavam limonada porque acreditavam que era abortivo. Né? Então aquelas mulheres não recebiam. Então o que é certo e o que é errado? Né? Amor e ódio. Já repararam que, às vezes, as pessoas que você mais ama, é com elas que você mais briga? É com elas que você mais discute? Parece haver ali uma atração e, ao mesmo tempo, alguns choques. Né? Então, a vida é cercada de dualidades. Razão ou emoção? Razão ou fé? Fé conversa com a racionalidade, fé conversa com a razão, né? Conversa com a ciência, claro que conversa. Mas muitas vezes a gente está envolvido em determinadas situações e as emoções literalmente nos cegam, fazendo com que nós percamos a razão
Então, há essas dualidades da vida. Fé e emoção, muitas vezes as pessoas descrevem suas experiências espirituais baseadas naquilo que elas sentem. E muitas vezes aquilo que elas sentem não diz respeito a uma coerência bíblica. Fé é emoção? Fé é um dom ou uma capacidade natural? Basta eu querer, basta eu desejar muito, acreditar em alguma coisa, ter fé que eu vou conseguir, ou eu preciso receber de Deus a fé necessária para eu continuar a minha caminhada cristã? Fé é um dom ou fé é uma capacidade humana? Qual a diferença entre ser piedoso e legalista? Né? Qual é o limite entre você ser um servo disciplinado, ordenado, né? Ordenado, que eu quis dizer, organizado, que tem os seus horários tudo certinho, e um religioso legalista que faz as mesmas coisas que o piedoso? Como discernir quem é? Quando eu falo piedoso aqui, irmãos, aqueles que já ouviram outras aulas minhas sabem que eu sempre gosto de exaltar aqui que piedoso não é ter pena de ninguém. Ser piedoso, biblicamente falando, é ser uma pessoa que tem uma boa disciplina espiritual no que diz respeito às suas devocionais, né? Lê a Bíblia, ora regularmente, busca os caminhos de Deus. Então, essa é uma pessoa piedosa, biblicamente falando. Então, qual é a diferença? Parece haver um caminho muito estreito a ser andado aí. Porque se você resvala o pé para um lado, você pode estar sendo excessivamente legalista com algumas questões da própria Bíblia. Mas, por outro lado, se você relaxa demais, você acaba sendo irresponsável, biblicamente falando, né? Então, qual é a diferença? Criacionismo ou evolucionismo? Né? Tem as duas linhas. Você tem que optar uma ou outra. Homem ou mulher é o grande debate hoje, né? Hoje nós vemos aí um movimento de empoderamento da mulher. Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem? O universo presente, a Zeitgeist que eu falei, ela hoje traz um padrão, digamos assim, da mulher mais empoderada, né? Da mulher que vai para a rua, que manda no marido, etc. e tal, né? Que independe totalmente do homem. Por outro lado, nós temos também aí as filosofias da ideologia de gêneros, alguns querendo colocar dentro desse contexto um gênero evoluído, que não é nem homem nem mulher, né? Corpo e alma. Existe corpo, existe alma. Para os antigos, os dois não conversavam. A filosofia gnóstica do primeiro século, né, e outras platônicas também, o corpo sempre era mal, era visto como algo negativo porque era terreno. A alma era o link positivo, era a parte positiva porque a alma era divina, né? O que é natural, o que é sobrenatural, o que é imanente, aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, e o que é transcendental, que está fora desses sentidos tradicionais, dos 5 sentidos que nós falamos, né? Ele transcende esses 5 sentidos. O que é ordinário, aquilo que acontece com normalidade, o que é extraordinário, que acontece fora da ordem, né? O que é bom, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira. Nós vivemos numa pós-modernidade onde há uma pluralidade de pensamentos tão grande que, como diz Erwin Lutzer, né, nós passamos da ideia de que todos têm direito a uma opinião para a noção absurda de que todas as opiniões são igualmente verdadeiras. Então, o que é verdade? O que é mentira? Né? Dentro desse universo plural no qual a gente está inserido. O que é luz? O que é trevas? Há céu, há inferno. Existem pessoas não cristãs ou com pouco contato da Bíblia que entendem que o inferno é aquilo que nós estamos vivendo aqui na Terra.
E elas estão completamente enganadas. Que não acreditam em céu e que talvez o céu seja um lugar assim, transcendental que ele pode visitar hoje através das suas meditações transcendentais, etc. e tal, né? Ou o céu seria, como os neobudistas, por exemplo, um estado de evolução espiritual, etc. e tal. Então, há muitas dualidades. E dentro dessas dualidades, há duas em especial que eu queria destacar, que são fundamentais, são básicas para que nós entendamos o verdadeiro sentido ou o sentido real do cristianismo. São dogmas, são algo que a gente não pode abrir mão de maneira nenhuma. E todo cristão tem que ter essa visão una, essa visão absoluta de que Jesus Cristo, ele foi plenamente homem e Jesus Cristo é plenamente homem e é totalmente Deus. E que a Bíblia, ela foi escrita assim por homens, ela tem aspectos humanos, mas ela é a palavra divina, ela é a palavra de Deus. Então, dentro desses conceitos de dualidade, dentro dessa infinidade de opções que nós temos, né? Premissas fundamentais, aquilo que vai trazer uma realidade una para cada um de nós, é saber que Jesus Cristo é homem e Jesus Cristo é Deus. Você pode estar estranhando eu falar assim, é homem e não foi homem. Não, ele é homem. Jesus Cristo ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É louco isso. Mas isso é assunto para algumas aulas adiante. Não vou me prender aqui hoje nesse aspecto. O que eu queria falar para vocês é que, diante do universo de opções, existem duas premissas que são fundamentais, essenciais, básicas, que você tem que brigar por elas, você não pode de maneira nenhuma abrir mão delas. Jesus Cristo, homem, Deus. Bíblia, palavra de Deus sagrada escrita por homens, humana e divina. É fácil entender isso? Não. Definitivamente não. É muito difícil entender isso. A própria palavra atesta isso. O texto da Bíblia diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha, Paulo está dizendo, profundidade, ele aqui está parafraseando um salmo, né? Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não é fácil, porque é uma realidade espiritual para aqueles que estão presos à questão terrena. Isso, de fato, não é uma situação muito fácil entender isso. Ela excede a todo entendimento, né? E lá em Efésios, Paulo vai escrever assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Olha só, olha essa ideia de unidade aqui. Paulo está falando que existem algumas coisas que nós precisamos entender em comunidade, com todos os santos, em unidade. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que faz o quê? Excede todo entendimento, para que sejais tomados pela plenitude de Deus. Não é fácil, mas é possível obter essas premissas fundamentais e ser cheio delas, né? Não ter como abrir mão delas de maneira nenhuma. E, baseado nisso, eu queria compartilhar com os irmãos o texto de 1 Pedro. Eu queria fazer umas análises rápidas. Já estamos caminhando para o final, irmãos. Nós tivemos esses problemas técnicos aí, eu peço desculpa mais uma vez. Mas aqui, em 1 Pedro, de 13 a 25, eu vou fazer uma breve pincelada aqui nesses textos para mostrar para os irmãos como que é fundamental ter essa visão de Jesus, homem-Deus, de Bíblia humana-divina. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim:
Por isso, cingindo-vos por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós temos 3 informações aqui de fundamental importância. Pedro está dizendo o seguinte, irmãos, presta atenção, não é só emoção, é razão também. Você precisa ser sóbrio. Você precisa ter entendimento. Ou seja, Pedro está apelando para a razão. Uma das premissas fundamentais do cristianismo é você ser racional, para entender determinados conceitos. E aí ele vai dizer, esperar inteiramente na graça. No que diz respeito à salvação, no que diz respeito a méritos, os méritos são de Cristo. E os méritos de Cristo são compartilhados pela graça. Então, eu preciso entender o que significa graça. Na minha caminhada cristã, para eu me desvincular, para eu me desvencilhar esse bombardeio de informações pós-modernas, eu preciso entender o que é graça. Eu preciso entender por que Jesus Cristo teve que ser homem, por que ele, mesmo sendo Deus, ele não deixou, né? Mesmo sendo homem, ele não deixou de ser Deus. Isso tudo tem a ver com a graça. Em outro momento, como eu falei, eu pretendo voltar nisso, abordar essa questão de Jesus, homem divino, homem Deus, porque aí fica mais fácil entender a graça. Mas não apenas isso, o que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. O que esse texto está nos dizendo? Que eu preciso entender, com a razão, com a lógica, a graça, mas acima de tudo e principalmente, eu preciso conhecer o Jesus bíblico. Eu preciso entender quem é esse Jesus. Eu preciso conhecê-lo. Preciso saber. Quando eu coloquei esse primeiro ponto aqui, Jesus Cristo, homem, Deus, eu estou querendo dizer que é fundamental, é básico para o cristianismo entender Jesus Cristo. Saber quem é Jesus Cristo, a quem a gente adora. Amém? Versículos 14 e 16, o texto diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque sou santo. Outra premissa que depende daquelas duas lá em cima. Há 2 mandamentos aqui. Um mandamento no sentido negativo, uma coisa que você não deve fazer, ou seja, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Você tem que negar aquele eu interior que quer se conectar com esse mundo, quer ser carnal. Então, recusa isso, não vos conformeis com essa situação. Então, é uma ordem, uma luta. Uma das premissas fundamentais do cristianismo é entender que nós vivemos uma luta diuturna, uma luta entre carne e espírito, entre espírito e carne. Por isso o mandamento é enfático, não vos amoldeis. E aí você tem um segundo mandamento, no sentido positivo, tornai-vos santos. Ou seja, há uma necessidade de se assumir uma posição. Há uma necessidade de assumir a responsabilidade pelos atos. A salvação é pela graça, mas a graça não isenta o homem das suas responsabilidades divinas, espirituais, para com seu Deus. Jesus Cristo é homem, Deus, Bíblia humana divina. Você vive uma realidade terrena, sendo já arrolado nos céus, já sendo cidadão do reino celestial. Então você tem responsabilidades em relação a isso. Continua no texto, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa palavra temor, ela vai nos dizer que um dos princípios fundamentais do cristianismo real é você ser sábio. Porque o princípio do saber é o temor a Deus. Então, diante das efemeridades da vida, ou seja, durante esse tempo da vossa peregrinação, que é curta,
fugaz, né? Diante dessa efemeridade da vida, é necessária sabedoria. A sabedoria começa, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Dando sequência. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais que vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, há um tesouro muito mais precioso do que carro 0 quilômetro, que apartamento de frente para o mar, do que ouro, do que prata. Esse tesouro é o sangue de Cristo. E aqueles que depositam sua fé, depositam a sua esperança nesse precioso tesouro, né? Esses obedecem a essas premissas fundamentais do cristianismo. Observa uma coisa interessante nesse texto. Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha só que interessante isso aqui. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Deus já havia planejado, antes mesmo de criar o mundo, a cruz. Estava determinado por Deus que ele escolheria um desses, que ele sabe quantos cabelos tem na cabeça, né, para resgatar, para tirar do lamaçal do pecado, né? Então, é preciso entender que isso é um tesouro muito precioso, mais precioso do que qualquer outra coisa terrena. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à palavra, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O que Pedro está dizendo aqui? Que existe uma única verdade. A obediência à verdade. Não existem várias verdades. Pode existir até várias interpretações da verdade, mas a verdade é uma só. E também, como o próprio Pedro diz, nenhuma parte das Escrituras é de particular, de pessoal interpretação. Existe também só uma interpretação correta. Só uma. Então, há uma verdade, e essa verdade, o texto está nos dizendo que ela nos conduz ao amor verdadeiro, o amor não fingido, o amor pulsante, o amor ardente. Então, há uma única verdade existencial inequívoca e incorruptível que conduz ao amor verdadeiro. São premissas fundamentais do cristianismo. E elas estão diretamente relacionadas àquelas duas originais ali que eu coloquei. Jesus, homem Deus, homem divino, Bíblia humana e divina. E, por fim, a última parte do texto que nós arrolamos aqui. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Essa semente incorruptível é a palavra de Deus. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha que interessante, a palavra de Deus vive. Jesus é o verbo vivo encarnado. Há uma relação transcendental, uma relação extraordinária entre a Bíblia Sagrada e a pessoa de Cristo. Daí para entender isso no âmbito terreno? Não. Mas dá para respeitar isso. A Bíblia, né, revela Cristo. E Cristo confirma a Bíblia em todos os sentidos, né? Pois toda a carne é como erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, mais um aspecto relacionado ali àquela premissa. A Bíblia é humana, divina, porque a Bíblia vai permanecer eternamente. Você pode queimar, você pode rasgar o papel que está aqui, mas a verdade manifesta e revelada na Bíblia Sagrada, ela permanece eternamente, porque ela é a palavra de Deus. Essa verdade, a palavra de Deus, ela é eterna e ela é apresentada a nós como boa nova, ou seja, como notícia de salvação. Ela é responsável pela nossa salvação, né?
que ela reflete Cristo. Observa, Jesus é chamado por João como o verbo da vida, o Logos, né? Ou seja, e é interessante perceber que a palavra Jesus literalmente significa Salvador. Salvador. Né? A soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, ela está presente no nome de Jesus. Jesus é o Jesus Cristo, o Salvador ungido, aquele que foi capacitado espiritualmente para salvar. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus. Louco isso. Por isso que eu coloquei o texto lá. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Né? Porque é difícil entender? Mas é vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém, queridos? Então, a pergunta que fica diante dessa situação agora, diante dessa colocação, é salvo do quê? Quando você vai pregar para alguém, será que na sua própria cabeça, às vezes, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas para quem a gente já pregou, você fala de salvação, e algumas delas podem te questionar, salvar do quê? Eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho carros, eu tenho mulheres. Você vai me salvar de quê? Qual é a ideia de salvação? Quem precisa ser salvo? Né? Quem precisa ser salvo? Dentro desse espírito da época, né, a noção de salvação ela está muito maculada nos meios evangélicos. Ela está muito deturpada. Ela está manchada. Por isso que eu comecei, antes de cair a rede, falando que a gente vive uma realidade confusa dentro do próprio meio evangélico. Porque qual é a salvação que está sendo pregada hoje em dia? Né? Na Idade Média, havia um temor muito grande do inferno. Hoje, nós não ouvimos a palavra inferno nos nossos púlpitos. É muito difícil. É muito difícil porque não dá ibope. Não traz popularidade falar de cruz, não traz popularidade falar de inferno. Tá certo, na Idade Média eles enfatizavam isso muito, demais. E a noção de salvação do espírito da época era sair daquele local de tormentos, sair daquele lago de enxofre, de fogo. Essa era a noção daquela época. Né? E hoje? Tem alguns comentários aqui do pastor Leandro Lima, que eu gostaria de lê-los na íntegra, porque refletem bem o pensamento, tá? Desse espírito da época presente nos meios evangelicais. Né? Lá na Idade Média, como eu disse, as pessoas compravam salvação. A questão da salvação era algo tão significativo, tão importante, que as pessoas, pelas indulgências, compravam a salvação. Já a vida nesse mundo que nós estamos, ela tem sido muito materialista. Ela tem sido muito presa a essa existência terrena. Nós percebemos isso através do hedonismo, por exemplo, que é a busca pelos prazeres, cada vez maior. Você vê, em plena pandemia, Guarapari está lotado, as pessoas não estão preocupadas em pegar o coronavírus, porque o prazer é mais importante. Ir para a balada é mais importante. Ir para o rock é mais importante. Eu preciso sentir prazer. Eu não posso ficar preso dentro de casa. Hedonismo. Mas também tem outros aspectos. Individualismo. Todo mundo tem o direito sagrado de ter a sua própria opinião. Né? Esse é o espírito da época. E pluralismo. Ou seja, esse direito é para todo mundo. É aquela infinidade de pessoas, aquelas 7,7 bilhões de pessoas que têm visões diferentes, mas têm o direito sagrado de ter a sua opinião. Esse hedonismo, esse individualismo e esse pluralismo que está no mundo está dentro da igreja. Está sendo refletido nos nossos cultos, na forma de cultuar, está sendo refletido na forma de pensar, na forma de agir do crente moderno. Em que nós somos diferentes do restante do mundo? Qual é o sentido real do cristianismo?
Aí o pastor Leandro Lima ele diz algumas coisas bem interessantes. Na pregação evangélica histórica, o verdadeiro problema do homem era o pecado. E para resolvê-lo, ele precisa se arrepender, crer em Jesus, iniciar um processo de santificação através de uma vida de renúncia, esperando o momento final, quando entrará no reino celestial e será então revestido da perfeição. Atualmente, o problema do homem é a falta de prosperidade, doença, dívida, desentendimento, etc. A solução é reconhecer essa situação desesperante, procurar uma determinada igreja e tomar parte de algum ritual de quebra de maldição. A partir daí, ela iniciará um processo de apropriação de bênçãos, onde terá que ter atitudes de renúncia, fazendo generosas doações para a igreja, até que alcance a plena prosperidade. Esse é o discurso dessa época, esse é o espírito da época evangélica. Né? O inferno é aqui. E a salvação é aqui também. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço determinadas renúncias, Deus, é um grande negócio, Deus vai te contemplar com bênçãos. É uma reedição da venda de indulgências. Se lá na reforma isso era feita, né, com o carimbo papal, com a chancela papal, a assinatura do Papa, aqui ela tem sido feita pelos programas televisivos, evangélicos e algumas igrejas por aí. Né? E aí, para finalizar esse pensamento do Leandro Lima, ele diz assim, isso leva as pessoas a não ter mais consciência de que necessitam de salvação. Sentem-se seguras em meio ao sistema de vida que esse mundo tem oferecido. Não tem consciência de que, se só esse mundo existe, a vida vale muito pouco. E não há diferença entre ser justo ou ser perverso, entre o bem e o mal, e nem mesmo entre o ser próspero ou miserável, pois, como Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E, portanto, seríamos miseráveis de qualquer jeito. Amados, a cruz é fundamental como premissa básica do cristianismo. Jesus Cristo, homem e Deus. Jesus Cristo é o elo. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a vida. Né? Então, é interessante que, quando a gente olha para a cruz, né, você vê aqui o quê? Você vê uma linha vertical e uma linha horizontal. Jesus Cristo, como homem, ele nos mostra a verdadeira maneira de nos relacionarmos com aquilo, a maneira correta de nos relacionarmos com aquilo que é terreno. Né? A cruz, ela se amplifica horizontalmente no que diz respeito ao nosso relacionamento terreno com esse mundo e com as pessoas. Então, o Jesus, homem, o Salvador, né, ele faz com que as nossas relações terrenas elas alcancem um equilíbrio necessário. Que nós passemos a ter uma percepção material, uma percepção humana, existencial, correta daquilo que é terreno. Né? Mas também a cruz ela é feita por uma linha vertical que nos liga ao céu. E Jesus Cristo é essa ponte que liga o infinito ao finito, ou o finito ao infinito. O terreno ao eterno. Né? Ele é Deus. Ele é homem, esteve aqui na terra, fez um ministério terreno, mas ele é Deus. Ele é divino. Ele foi assunto aos céus, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Precisamos entender essas questões. Eu pretendo falar um pouco mais sobre essas duas premissas nas próximas aulas. Ou seja, o que significa Jesus homem e Jesus divino? Qual a importância disso para a salvação e qual a importância disso para discernirmos a verdadeira graça? O que é graça, de fato? Então, nós vamos ficar por aqui hoje,
né? E lembrando que a gente tem várias coisas ainda para falar, várias coisas ainda para ilustrar, vamos dizer assim, para deixar isso mais claro, mas que não se assuste. A vida é cheia de dilemas, nós estamos constantemente sendo, como eu disse, bombardeados com várias informações, mas existe uma cosmovisão cristã que precisamos entender um pouco mais dela para podermos dar sentido às coisas que nos cercam. Amém? Bom, nós vamos encerrar, e aqui eu recebi alguns pedidos de oração, né? Nós vamos estar orando pelas pessoas que estão fazendo Enem hoje. Tem a Mayra, tem a Júlia, tem a Emanuele, são pessoas que estão hoje fazendo a prova do Enem. Tem o seu Donias, presbítero de Santa Teresa, que está na UTI por causa da Covid, nós vamos estar intercedendo por ele. Tem o senhor Alcides, que está internado também por Covid e piorou hoje pela manhã, né? Ele é marido da prima da Cléria, que é a mãe da TT, né? Seu Alcides. E tem a saúde da dona Neuza. Ela não anda se sentindo muito bem e nós estaremos também intercedendo por essas pessoas enfermas. Irmãos, mais uma vez eu vou pedir desculpas a vocês pela transmissão aí que teve alguns empenos, deu ruim em algumas situações, né? Mas espero que os irmãos tenham entendido, né, a nossa meditação dessa manhã. Vamos orar e depois vou pedir para a Simone estar encerrando a nossa live, ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez diante do Senhor, queremos, em primeiro lugar, manifestar nossa gratidão pelo dom da vida. Ó Deus, manifestar nossa gratidão porque o Senhor escolheu se revelar a nós, escolheu nos direcionar, ó Deus, ao caminho santo, àquele caminho que leva ao Pai, que embora seja estreito e apertado, leva à salvação. E nós te agradecemos, nós te louvamos por isso. Perdoa-nos, ó Deus, o nosso amadorismo com relação a essa transmissão. Eu peço perdão também aos irmãos, a transmissão dessa aula, mas esperamos, sinceramente, que nas próximas aulas nós estejamos mais afiados em relação a isso. Te damos graças, ó Pai, em primeiro lugar, pelas pessoas que já se recuperaram, passaram pela Covid, mas se recuperaram, não tiveram grandes sintomas e que se encontram no nosso meio, no meio da nossa igreja. Mas de uma maneira bem específica, bem especial, nós queremos colocar esses nomes que aqui estão, que estão passando por esse processo agora. Senhor Donias e Senhor Alcides. Ambos, ó Deus, com estados delicados no que diz respeito à Covid, e nós queremos interceder por esses irmãos. Deus, recupera esses irmãos, abençoa a vida deles, traz paz, ó Deus, e consolo àqueles que estão ao redor deles, e em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trabalhando para que essas vidas, embora estejam sofrendo agora, possam ter, ó Deus, vitória e possam glorificar o seu nome a partir dessas vitórias. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, dessas pessoas. Nós também temos aqui o pedido de oração da dona Neuza, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a dona Neuza, não está se sentindo bem, e nós queremos, ó Deus, ministrar cura sobre esse mal-estar da dona Neuza. Abençoe a sua serva para que ela se encontre, ó Deus, num estado de saúde melhor em todo momento, Pai. Glorifica, ó Deus, o teu nome através da vida da tua serva. Faz isso, ó Deus, com graça, faz isso com atenção, com carinho, como é peculiar o Senhor. O Senhor sempre faz isso. A gente nem precisava estar pedindo isso dessa maneira. Mas na nossa humanidade, a gente precisa, às vezes, verbalizar esse tipo de coisa. O Senhor é carinhoso, o Senhor é gentil, e nós sabemos disso, e nós desejamos disso e intercedemos por isso na vida da dona Neuza. Agora, Deus, nós temos aí a Julinha, nós temos aí a Mayra, nós temos aí a Emanuele, são as pessoas que eu tenho lembrado, que estão fazendo, ó Deus, o Enem. Muito
carreira dessas pessoas, muito da vida dessas pessoas podem estar sendo definidas nesse dia de hoje, né? Elas vão assumir um papel estudantil que pode definir a carreira profissional de cada uma delas. Então, em nome de Jesus, o Senhor possa estar dando discernimento a essas irmãs, ó Deus queridas, o Senhor possa estar dando vitória também, que elas consigam passar, ó Deus, no Enem e obter, ó Deus, acesso às universidades e às melhores universidades, e o Senhor possa estar direcionando-as, ó Deus, também no curso que elas irão fazer. Faz isso, ó Pai, abençoe-as. É a nossa oração, o nosso pedido. Pedindo também, ó Pai, que o Senhor abra a nossa visão, como o Senhor fez, né, com o próprio apóstolo Paulo, quando ele saiu das escamas dos olhos, né? Nós precisamos, às vezes, ter removidas algumas escamas de nossos olhos que são colocadas aqui pelo mundo, pela pós-modernidade, pela essa cosmovisão, às vezes, que da época que nos contamina, mas em nome de Jesus, que nós consigamos ver o sentido real do cristianismo na prática, de maneira factual, em nossas vidas e em nossas igrejas. Não sejamos apenas um grupo de pessoas religiosas, legalistas, mas piedosas, ativas para o reino de Deus, membros ativos do reino celestial, onde o Senhor, daí do céu, governa, né, com graça, com glória, com poder e autoridade. Faz isso, ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe o corpo de Cristo que se reúne na Igreja Memorial e na Congregação de Praia de Itaparica, e em todas as demais que representam a Igreja Invisível do Senhor, espalhada por toda a terra. Abençoe-nos nesse sentido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Simone, Amém. transferiu, deu agora, depois que eu peguei a segunda parte aqui, rolou direitinho? Ficou ótimo, sem problema nenhum. Graças a Deus. Irmãos, eu estou despedindo então. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço, a paz do Senhor para todos. Para aqueles que irão à congregação hoje, nos vemos logo mais, em nome de Jesus. Para aqueles que vão estar na memorial, Deus abençoe a palavra e vocês sejam edificados lá. Eu me despeço. Um grande abraço a todos. Amém. Amém. Está contigo aí, Simone. Obrigada. Bom dia para todo mundo, gente. Bom dia. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau, Simone.